Boa tarde, galera. Hoje vamos começar mais um Questão Federal e o assunto da aula será acentuação gráfica. Então, antes de discutirmos algumas questões, tanto do exame de seleção quanto do ProITEC, eu trouxe alguns conceitos para que a gente lembre e depois aplique-os nas questões. O primeiro conceito é sobre os monossílabos. Existem dois tipos de monossílabos: os átonos e os monossílabos tônicos. Os tônicos, eles possuem autonomia fonética, ou seja, eles são proferidos fortemente. Então, esses monossílabos eles podem ser acentuados, que são os casos dos monossílabos terminados em A, como lá e cá, E como pé, e O como só, pó. O A e o E e o O podem ser seguidos ou não de S. Então, os monossílabos terminados em A, em E, em O, seguidos ou não de S, recebem o acento. Já os monossílabos átonos, eles não têm autonomia fonética, ou seja, eles são pronunciados fracamente. E a que palavras nós podemos atribuir esse monossílabo átono? Qual é a classe gramatical que a gente pode encontrar esse monossílabo átono? Nós podemos encontrar, por exemplo, em artigos, nós podemos encontrar em pronomes oblíquos e podemos encontrar em elementos de ligação, como preposição e como conjunção. E por isso a gente tem esses exemplos aqui, como o, artigo, a, como uns, me, te, se, lhe, nos, de, em, e que. Então, lembrando, os monossílabos tônicos, eles são proferidos fortemente e podem ser acentuados. Nós temos também monossílabos tônicos que não são acentuados, como sol, como mar. E os átonos, eles não têm essa autonomia fonética, eles são pronunciados de forma branda, de forma fraca. Como o caso, a gente já viu, pronome, artigo, preposição e conjunção. Nós já vimos, por exemplo, que há oxítonas que são acentuadas. E na oxítona, a sílaba tônica é a última. Então, em quais casos a oxítona é acentuada? Quando termina em A, em E e O, seguido ou não de S. Isso se aproxima da regra do monossílabo tônico. E quando termina também em e ens. Então, como exemplo, nós temos sofá, sofás, jacaré, vocês, paletó, avós, ninguém e armazém. A paroxítona, quando a gente bem lembra, e a gente lembra de verdade, né, quando vai aprender as regras, é o que tem mais regras. Então, quando é que se acentua a paroxítona? Então, primeiro, temos que lembrar qual é a sílaba tônica da paroxítona. É a penúltima. Então, eu só vou acentuar a penúltima sílaba diante de alguns contextos. Quais são esses contextos? Se terminar em L, como fácil. Se terminar em N, como pólen. Em R, cadáver. PS, bíceps. X, tórax. Us, vírus. I, júri. Is, lápis. On, iandon. Ons, íons. Álbum. Uns, álbuns. Quando termina em an, ião, seguido ou não de S, como órfã, órfãs, órfão, órfãos. E no ditongo, ou seja, quando termina em ditongo, seguido ou não de S. Exemplo, jockey e insônias. Em relação às proparoxítonas, eu acredito que é a mais fácil, porque a regra é única e categórica. Toda proparoxítona é acentuada. Então, toda proparoxítona é acentuada. E qual é a sílaba que eu acentuo? A antepenúltima. Então, nós temos as palavras trágico, trágico. A sílaba mais forte é o tra. Última, penúltima, antepenúltima. Então, trágico, por ser uma proparoxítona, é acentuado. Patético, patético. Então, última, penúltima, antepenúltima. Por ser a mais forte, por ser a sílaba tônica, por ser uma proparoxítona, automaticamente é acentuado. E a palavra árvore. Então, fora essas classificações dos monossílabos tônicos, que têm os seus acentos, saber diferenciar monossílabo tônico de monossílabo átono,
Quando acentua-se a oxítona, quando acentua-se a paroxítona e quando acentua-se a proparoxítona, nós também iremos ver a regra do hiato. Então, acentuam-se o I e o U tônicos, ou seja, fortes, quando formam hiato com a vogal anterior, estando eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S. Então, em que casos nós acentuamos? Quando o I ou o U estão sozinhos, formam um hiato e não são seguidos de NH. Por exemplo, saída. O I, ele é tônico. Esse I, ele é acompanhado de uma vogal, um A. Portanto, forma um hiato. Ele está sozinho, vejam, está sozinho na sílaba, e não é seguido de NH, por isso que é acentuado. Então, saída é acentuado por causa disso. Egoísmo, o I é tônico. Ele forma hiato com o O, a vogal que vem antes, e está sendo acompanhado de S. Então, recebe acento. Saúde, U, vogal tônica, forma um hiato, A e U, está sozinho na sílaba e não é seguido de NH. Então vamos ver porque essas palavras aqui, por exemplo, elas não são acentuadas. Por que juiz não é acentuado? Porque ele não está sozinho na sílaba. Ele está sendo acompanhado de quê? De Z. E ele só pode ser acompanhado de quê? De S, se for o caso. Raiz, do mesmo jeito. Ruim, do mesmo jeito, não está sendo acompanhado de S nem está sozinho. Está sendo acompanhado de M. Foge a regra. Rainha, por que rainha não tem um acento? Embora esteja sozinho, este I, embora seja tônico, ele está sendo seguido de NH. Então, por isso, não recebe acento. Cair não está sozinho, está sendo acompanhado de R, portanto, não recebe o acento. Então, após discutirmos essas regras, não são todas as regras, mas as importantes para entender as próximas questões, nós veremos algumas questões. Primeiro eu trouxe para vocês verem um trecho de um exame de seleção de 2016 e este trecho servirá de base para responder a próxima questão. Então, eu darei exatamente 1 minuto para que vocês leiam as alternativas e vejam qual é a resposta certa. Ok? Vamos lá. Acho que nem foram 60 segundos, né? Só o marketing. Vamos lá. O vocábulo mãos recebe o tio por ser oxítono. Está correto? Não. Por que não está correto? Porque tio, primeiro, tio é uma palavra monossílaba. Então, já corta isso, porque eu só posso classificar se for uma palavra formada por mais de uma sílaba. Se só tem uma sílaba, ele é monossílabo. Então, está errado. Se está errado, eu já elimino A e D. Elimino a e a questão D. Vamos lá. 3 vocábulos são acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo. Então, para fazermos isso, precisamos voltar ao trecho. Qual é o trecho? Nós temos aqui. Para facilitar, eu já marquei quais são as palavras acentuadas. Não vamos considerar Pokémon, porque é um termo em inglês. Então, não vamos analisar esse termo. Então, vamos ver.
Como foi afirmado, 3 vocábulos são acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo. Vamos ver se tem 3 mesmo acentuados. Últimas. Qual é a classificação de últimas? Proparoxítona. A antepenúltima sílaba é mais forte e toda a proparoxítona é acentuada. A palavra trânsito, proparoxítona. Aplica-se a mesma regra. A palavra gravíssimos, proparoxítona. Então, não é até agora o que a gente está procurando. Mídia, paroxítona. Por que foi acentuada? Terminada em ditongo. Então, nós temos um. Ótimo. A palavra Rolândia, paroxítona. Por que foi acentuada? Rolândia, penúltima, última, penúltima. Então, como a penúltima é mais forte e termina em ditongo, é acentuado. Tá certo até agora, né? A palavra distraído é hiato. Então, não conta. Já é outra regra. Camboriú, hiato também, outra regra. Veículo, hiato, outra regra. Mãos é um monossílabo, então não é o nosso caso, porque estamos analisando a paroxítona. Polícia, paroxítona, porque terminada em ditongo. Então nós temos última, penúltima sílaba e é a mais forte. Polícia é uma palavra paroxítona, terminada em ditongo. Então nós temos 3 paroxítonas terminadas em ditongo. Está atendendo a proposta daquela questão? Sim. Então, está certo. A 2 está certo. Nós já sabemos que a resposta certa é a B. Olha que legal, não precisamos responder tudo. Mas como somos federais, vamos responder. Então, já eliminamos, já sabemos qual é a resposta certa, né? Uma vez que se a 2 está correta e não tem na alternativa a C também está errado. Mas vamos ver. Está certo aqui. A acentuação de distraído, Camboriú e veículo se justifica pelo mesmo motivo. É verdade? Sim. Qual é o motivo? Hiato. Então, nós temos um hiato, hiato, hiato. Ah, professor, mas nós temos aqui, por exemplo, uma proparoxítona. Sim, mas é uma proparoxítona? É. Mas o que elas têm em comum aqui, que foram acentuadas uma vez que formam um hiato. Então, nós temos um I sozinho aqui. Esse I, ele é acompanhado pelo UA. Eles são separados na sílaba, mas o I e o A, eles estão juntos na palavra. Não é seguido de outra consoante e nem de NH. Poderia ser seguido de outra consoante. Qual? S. Só poderia ser seguido de S. Então está certo. Confirmo a nossa hipótese. Resposta certa é a B. Mas por que, gente? A 4 está errada, então. Os vocábulos mídia, Rolândia e polícia foram acentuadas por serem proparoxítonos. O que está errado? Não são proparoxítonos. São o quê? Paroxítonos. Mídia. Última sílaba. Penúltima. Então, quando é a penúltima, é uma paroxítona. Se fosse a antepenúltima, é que seria proparoxítona. Então, vamos lá. Respondida a primeira questão, nós temos mais algumas. Resposta certa é a B. Parabéns. Vamos para a questão 2. Nós temos aqui um trecho e a questão 2, referente ao edital de 2015 do exame de seleção. Então, vamos lá. Tempinho para vocês lerem a questão.
Vou ler o trecho. A lama, que atingiu as regiões próximas à barragem, formou uma espécie de cobertura no local. Essa cobertura, quando secar, formará uma espécie de cimento que impedirá o desenvolvimento de muitas espécies. Essa pavimentação, no entanto, demorará certo tempo, pois, em virtude da quantidade de rejeitos, especialistas acreditam que a lama demorará anos para secar. Enquanto o solo não seca, também é impossível realizar qualquer construção no local. Questão 2. Em relação à tonicidade, ou seja, se é a última sílaba forte, se for a última é o quê? Oxítona. Se é a penúltima sílaba forte, se é a penúltima é o quê? Paroxítona. Ou se é a antepenúltima, se é a antepenúltima é proparoxítona. E em relação à tonicidade e à acentuação dos vocábulos destacados no trecho, é correto afirmar o quê? Então vamos analisar. Primeira coisa que diz, existem 3 vocábulos oxítonos. Nós temos aqui as palavras em destaque. Então nós vamos analisar as palavras em destaque. Nós temos 3 vocábulos oxítonos. E aí, vamos lá. Formará é oxítono? Terminado em A, por isso que acentuado está correto. É um oxítono. Impedirá é oxítono. Ótimo. Essa paroxítona. Essa, a mais forte, a sílaba mais forte é a do E. Pavimentação. 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 Oxítona. Então nós já temos 1, 2, 3. Em monossílabo. Virtude. Paroxítona. Da monossílabo. Demorará. Oxítona. Nós temos 1, 2, 3, 4 vocábulos oxítonos. É a? Não, não é a. Existem 3 vocábulos paroxítonos. Acabamos de classificar. Nós temos 3. Nós temos essa e virtude. Só temos 2 vocábulos paroxítonos. Então não é. 2 dos vocábulos são monossílabos tônicos. Nós temos 2 monossílabos. São tônicos? Não, são átonos. São preposições. São preposições. Então não. 3 dos vocábulos são acentuados pelo mesmo motivo. Sim. Quais são? Formará, oxítono terminado em A. Impedirá, vocábulo oxítono terminado em A. E demorará, mais uma vez, oxítono terminado em A. Então nós temos 3 vocábulos oxítonos terminados em A. A alternativa correta é a D. Muito bem. Vamos para a próxima questão. No trecho, a palavra que segue a mesma regra de acentuação da palavra rígida é rígida. Então, professor, o que é que eu faço diante de uma questão como essa? Primeiro, vamos analisar qual é a tonicidade da palavra rígida. Rígida é a antepenúltima sílaba tônica. É a antepenúltima que é a sílaba tônica. Então, qual é a regra de acentuação da antepenúltima? Proparoxítona. Toda a proparoxítona é acentuada. Então, eu vou procurar aqui uma alternativa que tenha uma proparoxítona. Vamos ver. Dispõe. Dispõe. Primeiro, é um acento? Não, é uma marca de nasalidade. Então, precisa nem centrar o olhar para cá. Não tem acento. Tinha uma marca de nasalidade. Próximo. Alguém. Oxítono, vocábulo oxítono terminado em.
Nós queremos uma proparoxítona. Nós queremos uma palavra proparoxítona. Não é esta. Estéticos. Proparoxítona. É uma palavra proparoxítona. Então, acreditamos que a resposta certa é a B. Mas para confirmarmos, vamos para a privilégios. Paroxítona terminada em ditongo. Então, nós temos uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Resposta certa, B. Será? Ou estamos todos errados? B de Amora. Questão 4. Retirada do Proitec de 2017. Para atender a todos os públicos. Então, vamos lá. Leiam. E em instantes pergunto qual é a resposta certa. É a D? Será que é? Será que não é a A de Amora? Deus que me defenderá. Será que é a B de Amora? Ou será que é a C de Amora? Não tem 6? E aí? Vamos analisar. Vamos ler o trecho. Além disso, o montante absorvido pela corrupção poderia ser utilizado para a construção de 277 novos aeroportos, um crescimento de 1.383%. 4. No trecho existem A. 3 vocábulos que são oxítonos. Quais são os 4? Além, corrupção, construção. Cadê o outro? E aí? Além. Temos um. Corrupção. Poderia. Construção. Acabou? Então não é A. 4 vocábulos que contêm hiato. Vamos procurar o hiato. Onde é que tem hiato? E aí? Não vou dizer a resposta. Será que é poderia? Será que é? Vocês estão com dúvida. Então vamos para... Vamos tentar matar. Qual é a dica? Não está conseguindo? Vamos ver se a gente descobre pelas demais. Não vou dar a resposta. Vamos ver. 4 vocábulos que contêm hiato. Estão com dúvida aí se poderia é hiato ou não. Fora poderia, nós temos mais algum? Aeroportos. Então não tem 4. Nós não temos 4 hiatos. O que é hiato? 2 vogais que estão juntas na palavra, mas que separam na sílaba. Então não é essa. Está na dúvida, gente. Aqui, ó. E aí? Tem 5 vocábulos que são paroxítonas. E aí? Disso é uma paroxítona. Montante. Paroxítona. Absorvido. Pela. Utilizado. Para. Novos. Aeroportos. Eu acho que passou demais. Crescimento. Então eu acho que não é a C. Será? D. 6 vocábulos que são monossílabos átonos. Nós temos 6 vocábulos? Vamos contar. Vou riscar aqui. Não, acho que dá certo. Nós temos o O. Nós temos pela não. Pela tem 2 sílabas.
Nós temos C. Temos 2 até agora. Nós temos A, D, 1 e D. Quantos monstros nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a resposta certa é a D? É? Não. Porque aqui está dizendo que são 6 vocábulos átonos. E ser é um verbo. Resposta certa: A. Poderia. É um hiato. Poderia. Lembrando, quando o I para ser, presta atenção. Por que, professor, não é acentuado? O I, para ser acentuado no hiato, ele precisa ser a última vogal. Ele precisa ser a última vogal e estar sozinho acompanhado de S. Ele não é a última. Certo? Vamos voltar, só para a gente retomar aqui, para tirar a dúvida. Veja, poderia é a primeira vogal. Certo? Vamos voltar lá rapidinho. Só para a gente ver os exemplos. Aqui, saída é a segunda vogal. Egoísmo, segunda vogal. Saúde, segunda vogal. Qual é a regra? Quando o I e o U forem tônicos, formarem hiato com a vogal anterior. Ou seja, o I e o U precisam ser a segunda vogal. A questão pegou, né? Gosto dessas. Então vamos lá, só errou uma. Isso é bom. Resposta certa, 3 vocábulos que são oxítonos. Foi só dando corda para vocês. E a nossa última questão, para encerrar o questão federal, é as palavras destacadas, presídio e índice são acentuadas porque respectivamente, ou seja, respectivamente indica em ordem. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, nós temos a mesma regra para as duas palavras? Não. Presídio. A sílaba forte é a penúltima. Então é uma paroxítona. Por que foi acentuado? Terminado em ditongo. Índice é a antepenúltima, portanto, proparoxítona. Então vamos ver. Hiato? Não. Proparoxítona? Sim, mas isso aqui está parcialmente certo. Hiato? Não. Oxítona terminada em E. Quando é uma oxítona terminada em E, nós teremos o acento no E. Não é? C. Paroxítonas terminadas em O, em E. Não, acabamos de descobrir que não são a mesma coisa. Não são ambas paroxítonas, não são ambas proparoxítonas. A resposta certa é paroxítona terminada em ditongo e proparoxítona. Então, encerramos hoje o nosso questão federal com questões de acentuação gráfica. Tchau, tchau.